Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Trecho do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Boa tarde a todos e todas. Com a leitura deste trecho, dou início às nossas atividades aqui. Eu sou W.B. Lemos, sou doutor em Literatura Comparada pelo UERJ, sou integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária, a ESAGE, e colaboro, sou um dos coordenadores da programação literária do Museu da Justiça. É com alegria que declaro que o Museu da Justiça realiza aqui, com o objetivo geral, né, de fomentar, em especial, aproximações entre o direito e as demais humanidades. As atividades aqui, a continuidade do Humanitas, em sua sexta edição, Humanitas, ciclos de palestras, debates e diálogos em formato virtual, neste dia 24 de novembro, cujas ações têm o propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Como já disse, em sua sexta edição, em formato virtual, intitulada Paulo Freire, Educação e Emancipação do Pensamento. O Humanitas tematizará aspectos essenciais da reflexão pedagógica de um dos expoentes no âmbito do ensino no Brasil e no mundo, em palestra seguida de entrevista da professora titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Lia Faria, pós-doutora em Educação pela Universidade de Lisboa e em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ, além de doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. A convidada discutirá as matrizes pedagógico-políticas do pensamento de Paulo Freire, autor, entre diversas obras, né, de Pedagogia do Oprimido, o único livro brasileiro a aparecer na lista dos 100 títulos mais pedidos pelas universidades de língua inglesa, e criador de um método de alfabetização de adultos, que leva seu nome, conhecido por lei federal em 2012 como patrono da educação brasileira. O educador e filósofo pernambucano é o terceiro pensador mais citado em universidades da área de humanas em todo o mundo, de acordo com um levantamento feito por uma ferramenta de pesquisa internacional para a literatura acadêmica. Após a palestra e a entrevista, o público participante também poderá conversar com a convidada, poderá lhe dirigir perguntas, fazer comentários e participar de outras maneiras aqui no chat. Sendo assim, os ciclos Humanitas, já a partir do seu próprio nome, desejam difundir e realçar noções ético-humanísticas em apoio ao amplo esclarecimento sociopolítico imprescindível ao exercício democrático da cidadania. O evento conta com o apoio das equipes de produção, representada por Sara Machado aqui, e do educativo do Museu da Justiça, representado por Ludmila D'Angelos. A coordenação é feita por Ricardo Vieira Lima, por mim, igualmente. E o Ricardo é crítico e poeta, né, doutor em literatura brasileira pelo FRJ, e hoje eu farei a mediação. Sendo assim, agora eu passo a palavra à nossa convidada, Lia Faria, que fará uma palestra, após a qual nós conversaremos e ela será entrevistada. Então, com a palavra, a nossa convidada de hoje, do Humanitas, a professora Lia Faria. Boa tarde, né? Primeiro, esse grupo simpático que está me acolhendo, né, no Centro Cultural, e alguns ouvintes que já chegaram, e falar da minha satisfação de, nessa tarde ensolarada, falar deste ser tão ensolarado, né? Um ser de luz, como foi Paulo Freire. Eu hoje também já participei de uma mesa na UERJ sobre Paulo Freire, e eu destaquei principalmente o fato dele estar sendo tão homenageado e tão falado ao longo desse ano. Não que ele não mereça, mas é, de fato, assim, uma verdadeira enxurrada de eventos, de lives, de publicação de livros falando de Paulo Freire. E eu comecei a me perguntar, né, o porquê está sendo tão importante nesse momento no nosso país ouvir Paulo Freire, revisitar Paulo Freire, né, e pensar
Quem é esse pernambucano? Quem é esse filósofo da educação? Quem é essa pessoa, Paulo Freire, que continua viva após a sua morte? Então, eu estava lendo essa semana, muito interessante, desse psicanalista Irving Yalom, que escreveu Quando Nietzsche Chorou. Ele já é bem idoso, ficou viúvo, e ele deu uma palestra falando, né, desse luto, desse sofrimento e da questão da imortalidade, né? Então, essa imortalidade do nosso amigo Paulo Freire, ela tem tudo a ver com o que esse psicanalista afirma, porque ele diz que a nossa imortalidade está condicionada à nossa gentileza, à maneira como tratamos conhecidos e desconhecidos. Bom, sinceramente, depois de mais de 50 anos de sala de aula, ao longo de toda a minha carreira como professora, educadora, eu jamais conheci alguém como Paulo Freire, nesse quesito de gentileza, de doçura, de ternura, né? E ele usa uma palavra, um conceito que eu gosto muito, que é a amorosidade. Então, eu diria que Paulo Freire, ele próprio, essa amorosidade, esse lado humano, esse lado amoroso, que tem uma raiz muito profunda no fato dele ser cristão, católico, né, de certa forma associado a esse movimento que estava no mundo do socialismo cristão, que na França nós temos uma figura importante, que é o Roger Gorrodi. Então, eu quero abrir falando um pouco dos 3 momentos em que eu tive esse contato direto com Paulo Freire e que eu passei a ter uma relação pessoal com ele, né? E tive essa honra, né, de conviver com Paulo Freire. Primeiro foi num grande encontro com 2.000 professores em Niterói, promovido pela Prefeitura e a Secretaria Municipal. À época, eu era secretário de Educação, em que nós reunimos Paulo Freire da Silva Ribeiro pela primeira vez após o exílio. E aquele encontro foi um encontro absolutamente amoroso. É como se 2 namorados, né, 2 amantes, se reencontrassem após muito tempo. Os 2 naquela mesa fizeram com que todo mais desaparecesse. Eram só aqueles 2 homens, aqueles 2 brasileiros que pensavam tanto no Brasil, que tinham tanto compromisso com a nossa gente, e eles imperaram ali sozinhos. E se abraçavam, e se beijavam, e ao final, o Darcy, sempre apressadinho, ficou logo em pé primeiro, e abraçou o Paulo Freire, que a gente estava sentado, e beijou a cabeça dele. Então, o que ficou daquele momento, né, daquela emoção, né, todo mundo lutando pelo processo de redemocratização e vendo aqueles 2 grandes brasileiros juntos de novo, mas o que ficou daquela emoção foi justamente essa capacidade de amor, de transmitir amor, que o Paulo Freire sempre teve. Depois, no segundo momento, também o levamos em Friburgo, na Faculdade de Santa Doroteia, que foi uma faculdade que funcionou há mais de 50 anos, lamentavelmente fechou há pouco tempo, e que era responsável em toda a região serrana por formar professores. E, nessa ocasião, numa mesa com Nilda Alves, mais uma vez, o que fica do Paulo Freire? Aquela atitude carinhosa, aquela atitude muito gentil. Quando acaba aquela mesa, ele vai para um almoço com todo mundo e fica ali conversando, contando história de uma simplicidade franciscana. E, por último, a terceira vez, quando ele veio ao Rio, a cidade do Rio de Janeiro, receber aquele conjunto de medalhas Pedro Ernesto da Câmara de Vereadores do Rio. Ele vem, naquela ocasião, com a sua primeira esposa, Elza, era aquele casal nordestino, né? Filhos, netos, bonachão, em que você sentia um amor incrível entre os 2. E eu jamais vou me esquecer daquele momento, quando ele recebe a medalha, que, ao pegar o microfone para agradecer, ele faz, de fato, um agradecimento à Elza, a esposa, e uma grande declaração de amor, e dedica a medalha Pedro Ernesto a Elza.
Eu acho que isso define bem quem foi Paulo Freire, como pessoa, como ser humano. Agora, é lógico que ele está inscrito, né, num universo daqueles anos 50 e 60 que vão demarcar o seu próprio processo de formação intelectual no confronto entre as realidades brasileira e latino-americana, né, discutindo sobre a experiência humana historicizada nessa nossa sociedade rigidamente estratificada do mandonismo local, resultando o que no Brasil? Numa privação de direitos básicos de sobrevivência dos camponeses, caboclos, sertanejos. Gente que se misturava e manifestavam um caldo cultural popular e de resistência. Vozes sufocadas, que se libertaram como? Através da releitura da vida, dando sentido às suas existências pela educação e conscientização, que era o projeto Paulo Freire, essa educação de jovens adultos, todo baseado nessa releitura da vida, nessa releitura do mundo, nessa educação, conscientização. Homens e mulheres em libertação, pela leitura crítica do mundo e na utopia da liberdade. Isso nós devemos a Paulo Freire. Portanto, nessa tentativa de organizar as suas ideias, de alguma forma auxiliou o Paulo Freire muitos outros pensadores intelectuais dessa época. O humanismo, o marxismo, o cristianismo e o existencialismo foram elementos constitutivos que ofereceram a Paulo Freire os instrumentos teóricos para que realizasse a sua obra. Ele é historicizado a partir daquela conjuntura do pós-guerra e influenciado por aquele contexto, num leque de reflexões convergentes à valorização da existência humana e de sua interferência na história, para se tomar o rumo de seus próprios destinos. O Paulo Freire não aceitava de forma nenhuma afirmações como porque ele é pobre, a situação do povo é essa, mas não tem jeito. Ele diz, não, isso não existe, tem jeito sempre. O processo histórico ele é transformador. Nós não podemos aceitar esse discurso ideológico do sempre foi assim e não tem jeito. Então, essa dimensão internacionalista, que é influenciada por outros pensadores do pensamento freiriano, ela está ancorada nas reflexões intelectuais espalhadas pelo mundo. Essa ponte entre a cruel geografia nordestina e as frentes de libertação nos continentes subordinados ao capitalismo internacional fez da obra A Pedagogia do Oprimido uma literatura reconhecidamente mundial. Como dizia Karl Marx em sua ideologia e utopia, as utopias têm função subversiva, uma função crítica e, em alguns casos, uma função revolucionária. O Paulo Freire é influenciado pelo Karl Popper, pelo Marx, pelo José Ortega y Gasset, sempre nessa filosofia libertadora, utópica, revolucionária. Então, se observa que o existencialismo da vertente humana se encontra nas páginas da Pedagogia do Oprimido. Quando ele diz, a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. Então, nós observamos que uma das vertentes mais poderosas nessa formação do Paulo Freire vai ser marcada pelas consequências do Concílio Vaticano II, em 1958, pelas teses defendidas pelo Papa João XXIII, quando ele dizia, quero uma igreja pobre para os pobres. Freire, na verdade, ele representa em suas conclusões o ideário da teologia de libertação, ao final dos anos 50, sob o aceno da igreja, nas exegeses e hermenêuticas da aventura dos povos bíblicos cristãos, vistos pelo olhar e experiência e sofrimento dos oprimidos. Para o Leonardo Boff, a Pedagogia do Oprimido nasceu entre o Concílio Vaticano II, em 1958, e o Encontro de Medellín, em 1968.
Então, no campo da filosofia da educação, o Paulo Freire vai ser muito marcado pelo movimento escolar novista, que foi iniciado no século XIX, com a pedagogia de João Dewey, e depois por Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, nas lideranças do movimento escolar nova no Brasil, terá o respeito e a admiração de Paulo Freire, porque ambos transitaram nos espaços que defendiam a universalização do acesso ao ensino básico e a defesa da democratização da escola pública. Então, esse panorama, essa trajetória da intelectualidade brasileira na República, né, a partir dos anos 50, esses personagens republicanos, eles formam esse caldo cultural e utópico aonde está Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Josué de Castro, Anísio Teixeira, Valdir Pires, Augusto Frederico Schmidt, Santiago Dantas, entre muitos outros. Havia também um polêmico debate sobre a filiação de Paulo Freire ao nacionalismo desenvolvimentista, principalmente críticas da pesquisadora Vanilda Paiva entre os anos 80 e 90. O nacionalismo desenvolvimentista foi um movimento político que se manifestou como um ideário, que agregou um conjunto eclético de formulações teóricas sobre o desenvolvimento econômico e social do continente latino-americano. A formulação teórica de Paulo Freire, diante da educação e seus processos de libertação, vai ser paralela à sua experiência de sujeito que atuou em projetos vinculados aos movimentos sociais dos anos 50 e 60, percorrendo os lugares entre a universidade, agências de desenvolvimento de políticas sociais e a contribuição em governos do seu estado de Pernambuco e no Nordeste, como também no Rio Grande do Norte. Vai participar também do governo João Goulart, de julho de 63 até o golpe civil-militar em março de 64, quando aceita o convite do ministro da Educação, Paulo de Tarso, para coordenar a Comissão Nacional de Cultura Popular. Ali, ele vai ter responsabilidade de promover o Plano Nacional de Alfabetização, tendo como referência o Projeto Popular de Educação de Angicos, em Pernambuco, onde ele havia assessorado o governador Aloysio Alves, do Rio Grande do Norte. Após a anistia, em 79, quando ele retorna do exílio, ele ainda vai ocupar uma função pública como secretário municipal de educação da cidade de São Paulo, entre 89 e 1991, no governo da Luiza Erundina, à época do PT. Nessa ocasião, também tive a oportunidade de ter contato com Paulo Freire enquanto secretário municipal de educação. Na verdade, Paulo Freire, ele entende que a filosofia dele, ela se construía, o próprio pensamento dele, a partir da ação. Então, era a prática que movia o Paulo Freire. Ele não conseguia entender um discurso, ou uma universidade, ou uma academia, ou intelectuais que só teorizassem e não partissem da prática para desenvolver o seu próprio pensamento. Então, a sua pedagogia é marcada por essa praxis revolucionária de uma consciência crítica ativa. Então, no início dos anos 60, ele vai participar ativamente dos movimentos de educação popular, vai ser um dos fundadores do movimento de cultura popular na cidade de Recife. A ideia dos ciclos de cultura fomentava entre o povo a necessidade da inserção das camadas populares na sociedade brasileira, despertando a consciência crítica e a valorização da sua cultura. Essa é a importância, porque senão o povo continuaria, né, exilado, apartado com a sua própria cultura, só prevalecendo a cultura burguesa e a cultura branca. Cabe ressaltar o movimento pedagógico e de amadurecimento intelectual de Freire, quando ele vai reconhecer o marxismo presente em sua base de reflexão diante do mundo, da realidade, e em sua produção sobre filosofia da educação. A postura ético-política de Freire, ao relatar o seu próprio confronto entre a sua formação religiosa e o marxismo, vai nos dar o exemplo de como se forja o intelectual orgânico da educação popular,
na perspectiva de Antônio Gramsci, né? Na perspectiva gramsciana, você se torna um intelectual orgânico a partir das suas próprias bases. E o que o Paulo Freire fala sobre o seu próprio processo? Ele diz: indiscutivelmente, fui à minha juventude, ao camponês e ao operário da minha cidade, movido pela minha opção cristã, que eu não renego. Chegando lá, a dramaticidade existencial dos homens e mulheres com quem eu comecei a dialogar me remeteu a Marx. Não fui às classes oprimidas por causa de Marx. Fui a Marx por causa delas. O meu encontro com elas me fez encontrar Marx, e não o contrário. Né? Então, eu acho que a leitura, tanto do pensamento de Antônio Gramsci como de Paulo Freire, requer esse olhar aguçado de nós compreendermos que ambos, na construção de seus pensamentos críticos, buscaram desenvolver uma totalidade de categorias e que, dada a sua complexidade, às vezes torna-se difícil se entender, compreender isoladamente. Né? Então, aqui nós podemos recuperar que o pensamento de Paulo Freire, nessa dinâmica pensar, agir da praxe, transita entre o marxismo e a teologia da libertação, numa tensão salutar, essa filosofia da praxe, além de compromisso ético, político, revolucionário. Então, se manifesta como metodologia ou modo de pensar criticamente as superestruturas, estruturas e os modelos de opressão. A praxe vai estar presente em todas as digressões propostas na pedagogia do oprimido. A gente pode ler aqui um trecho do Paulo Freire, que ele diz: a praxe, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, impossível a superação da contradição opressor-oprimido. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxe com a sua transformação. O segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processos de permanente libertação. Mas aí nós pensamos, o que leva um movimento organizado no país a realizar uma forte campanha contra a figura de Paulo Freire, ao ponto de exigir a sua retirada do título de patrono da educação brasileira, conferido em 2012, quando era presidente Dilma Rousseff. O que incomoda tanto na figura do Paulo Freire e no pensamento freiriano? As bases da utopia humanista, alçada a partir do iluminismo, sofrem um abalo a partir dessa onda de rejeição de princípios de convivência entre os povos e no aniquilamento da democracia enquanto regime político em construção. O que ocorre, né, como diz o Gaudense Frigoto, usando a metáfora das esfinge da mitologia grega, quando ele cita a obra do Ingmar Bergman no filme O Ovo da Serpente, para analisar essa extensão no mundo, em especial no Brasil, desse viés totalitário e desse ódio às diferenças e diversidade, que se expressam principalmente na organização desse projeto Escola Sem Partido, ele mostra, ele denuncia um intenso movimento de reação aos princípios pedagógicos baseados no humanismo civilizatório. O que diz o Gaudense Frigoto? A figura do ovo da serpente Bergman, por outro lado, sinaliza o risco que vivemos hoje no Brasil, com indícios claros do clima de desagregação social, de produção do ódio às diferenças e de preparação de uma atmosfera de perseguição, que, no caso da Alemanha e da Itália, colimou na monstruosidade do nazismo e do fascismo. Eu estava vendo o Lemos dizer, hoje também a gente falou um pouco antes,
que ele tem esse papel dele, né? Que é circense e é também da literatura. Eu não sei se você leu ou se acompanhou, que teve uma professora na Bahia, semana passada, que foi obrigada a depor na polícia e que foi intimada a retirar as obras da escritora, professora, que trabalhou comigo nos CIEPs, Nossa Ribeiro, Conceição Evaristo. Né? Uma mulher negra, professora, incrível, que foi indicada, inclusive, nas últimas votações à Academia Brasileira de Letras. Ora, ao atingir professores e comunidade educacional, quem representa esses setores médios da sociedade brasileira em defesa de uma escola sem ideologia está se manifestando nas redes sociais, via internet, e fazendo duras críticas ao pensamento de Paulo Freire e sua pedagogia libertadora. Então, é preciso advertir, expor com todos os cuidados essas práticas fascistas que nós estamos observando na sociedade brasileira. O enfrentamento à ideia de Paulo Freire tem vários sentidos, dentre eles a concepção de que a filosofia freiriana promovia um desequilíbrio da ordem social. Né? Quer dizer, ele, como conscientizava aquelas pessoas pobres, excluídas, principalmente no campo, ele vinha colocar em risco aquela lógica classista de uma sociedade historicamente escravocrata como nós. Tal como o funcionamento de uma máquina, onde as engrenagens se completam numa totalidade harmônica e funcionam, o mundo é visto dentro de um encaminhamento, com seus objetivos. Assim, esse olhar dos dominantes, das classes médias, ela vai se reverberar em valores morais, costumes e uma cultura da conservação. Logo, o incômodo da pedagogia do oprimido para o conservadorismo brasileiro, sob inspiração e praxis Paulo Freire, está principalmente na compreensão de que tanto o ser humano quanto o mundo são elementos inconclusos e que a educação é um processo de libertação. Mais uma vez, Paulo Freire afirma: a existência porque humana não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir humanamente e pronunciar o mundo é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Ora, é claro que os ricos, a classe dominante, essas classes médias que sempre tiveram só privilégios, não direitos, direito é para todos, eles não querem esse novo pronunciar. Eles querem manter as coisas como estão. No entanto, o mundo por se fazer, o sujeito consciente de sua existência e condição humana, as possibilidades de transformação da sociedade serão os elementos rejeitados por eles que sempre tiveram no poder e que querem manter essa realidade de fome, da fila do osso, dos Yanomamis morrendo de doença. Então, observa o mundo de fora, né? Na compreensão de uma ética que o ordenamento social tem uma máquina em funcionamento, dia, noite, branco, preto, macho, fêmea, erro, acerto. Não havendo mediações ou elementos que interrompem esta forma mecânica de se pensar. Freire nos propõe uma dialética, onde os elementos se dispõem numa dinâmica de permanente transformação e mudança. O que para Freire é um elemento essencial, as possibilidades de transformação da pessoa e na utopia da mudança social. Para o campo conservador, é um fator de incertezas sociais e morais. Essa crítica sobre o caráter da classe dominante brasileira, na perspectiva da educação como domesticação, é vista como Paulo Freire. Mais uma vez, ele afirma: na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime. E isto para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os domine.
Os oprimidos, como casos individuais, são patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a ela, mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos. Como marginalizados, seres fora de ou à margem de, a solução para ele estaria em que fossem integrados, incorporados à sociedade sadia, de onde um dia partiram. Portanto, gente, chegando aí à conclusão, que eu acho que é importante dar tempo para as pessoas se posicionarem e a gente poder trocar, né? Mais que nunca, Paulo Freire, com a relação dialógica, né? Mestre é aquele que, de repente, aprende, ouvir quem está nos ouvindo. Então, o legado da pedagogia deste educador nos impulsiona a ratificar o compromisso histórico com todos os oprimidos do mundo. Os embates que atualmente enfrentamos diante dessa avalanche neoliberal, de novas formas da divisão social do trabalho, desse acirramento das desigualdades sociais, não podem nos impedir a renovação das nossas utopias libertárias influenciadas pelo ideal revolucionário de Paulo Freire. Desta forma, o que eu proponho hoje aqui, nessa tarde, nessa palestra, quem está nos ouvindo, é resistir com Paulo Freire, mediados pela contemporaneidade de suas palavras, nos transformando em sujeitos ativos do tempo presente. Obrigado. Muito grato, professora Lia Faria, pela beleza, pela lucidez de suas palavras, pelo humanismo delas, pela gentileza também, delicadeza, defendidas e postas em prática, né, pelo Paulo Freire, e evidentes aqui também agora na sua fala, na aceitação desse convite, né, de estar aqui conosco, falando, né, desse pensador que está sendo homenageado, em especial. Os motivos são inúmeros, né, claro, mas nós estamos comemorando, né, o centenário de nascimento dele. Então, por esse motivo, né, está sendo tematizado aqui. E então, pensando aqui em vários pontos, né, da sua fala, eu comecei essa entrevista fazendo uma proposta que é dialógica também, né? Nós estaremos em diálogo e eu perguntaria o seguinte: se a senhora se deparasse com alguém e que soubesse que a senhora é professora e perguntasse: professora, por que ler Paulo Freire hoje? E aí a senhora tivesse poucos minutos para responder a essa pergunta. O que você diria, Lia? Eu acho que, principalmente, lemos a categoria dos professores, tem que ler ou reler a Pedagogia da Autonomia, que é um livro precioso, aonde ele já assinala que não existe educação sem professores independentes autônomos, como não existe educação sem professor. Então, a Pedagogia da Autonomia, ela vai analisar, aprofundar essa discussão da importância fundamental da autonomia do professor. Ora, isso nunca foi tão importante. Eu acabei de citar um exemplo que uma professora de letras foi chamada à polícia porque citou Conceição Evaristo. Gente, é brincadeira. Então é o seguinte: o escritor agora é negro, o escritor vem das favelas, ele vai ser duplamente perseguido. Como os sambistas eram perseguidos, como os artistas eram fichados, as mulheres fichadas como prostitutas. Então, nós estamos retrocedendo. Né? Então, nunca foi tão importante ler e reler Paulo Freire. Porque, na verdade, a gente está meio escondido debaixo do tapete, debaixo da mesa, meio perplexo, porque vê essa pandemia, vê o Covid, vê o medo. O medo é profundamente mobilizador. O medo é um dos piores sentimentos que existem. Então, as pessoas com medo da doença e também inseguras e com medo dessas políticas que estão vindo uma atrás da outra, só para tirar todos os direitos dos trabalhadores, as pessoas estão se acovardando e se calando. E essa é a pior estratégia. Pelo contrário, nós temos que denunciar, nós temos que resistir. Né? Hoje mesmo eu recebi um zap da minha nora, que mora lá em Trajano de Moraes, no interior do estado,
que hoje a Câmara de Vereadores está votando uma lei, Lemos, tirando todos os direitos do plano deles de cargos. Todos os direitos. Regência, difícil acesso. Aí eu falei, ué, vocês vão fazer o quê? Ué, estamos indo todas para a porta da Câmara. Eu falei, que bom. Vocês têm que gritar, vocês têm que berrar, vocês têm que se organizar. Não é cruzar os braços. E, gente, nós ainda vivemos numa democracia. Os nossos candidatos são eleitos. Então, a cada eleição, a gente tira aquele que não deu certo, troca, coloca outro, vota em outro. Agora, o que nós não podemos é aceitar calados que façam verdadeiros assintes contra a Constituição Federal, contra a LDB, como está sendo feito agora. Que o ministro da Educação diga que universidade é para poucos. Que uma das assessoras do Guedes, ligada à questão do seguro, diz é bom que está morrendo muito idoso, porque vai equilibrar as aposentadorias. Pelo amor de Deus! Quer dizer, nós estamos ouvindo pessoas do governo defenderem das formas mais preconceituosas a morte de idosos, a exclusão das camadas, das classes trabalhadoras do meio universitário. Então, nunca foi tão atual e tão importante ler Paulo Freire. Até porque Paulo Freire ele vem com essa morosidade. Ele me lembra, numa linha histórica, um Mandela, ele me lembra um Gandhi, que Mandela e Gandhi também foram dois grandes pacifistas e com uma capacidade imensa de perdoar. Porque essa questão do cristianismo, da amorosidade, ela traz muito a questão da compaixão e a capacidade de perdão. Eu sei que isso é difícil, que é muito mais difícil você apreciar e gostar daquela pessoa que você olha e acha insuportável. Mas se nós não fizermos assim, o Brasil não vai se reerguer. Nós vamos precisar usar outras armas, porque eles já usam o ódio. Nós não podemos usar o ódio. Muito grato, professora. Eu estou aqui justamente com o Pedagogia da Autonomia. Essa aqui é a edição de 2015, uma edição recente. Esse livro, para mim, é de cabeceira. E aqui é a 50ª edição, e esse livro ele já teve mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Eu adoro estou aqui também esse com livro. Pedagogia do Oprimido também, que é basilar. Olha, esses dois, a Pedagogia do Oprimido e da Autonomia, eu dou sempre os meus. Eu estou sempre sem. Porque a primeira pessoa que diz que nunca leu, eu dou. Pois bem, a senhora falou sobre algo de suma importância, pois é disso que se trata. Esse é um autor que a gente precisa ler e reler, como você disse, porque ele sempre foi um severo crítico dessas situações que fizeram parte de outros momentos da nossa história e que estão todas sendo recolocadas em prática. Né? Então, assim, esse seria um dos motivos pelos quais não querem que o autor seja lido. Né? E aqui, graças a pessoas que comungam, né, com esse ideário, a gente tem podido realizar eventos como esse, um programa, né, em que a gente pode ter a expressão do pensamento, né, e a análise, a crítica de ideias. E em função disso, eu peço até que aqui a gente já tem até algumas manifestações aqui. Eu vou passar também a interagir, professora, com o chat. E a partir desse momento, né, vocês podem fazer perguntas aqui, comentários, eu vou ler. Quem desejar, a partir de um certo momento, também pode abrir a câmera, pode fazer perguntas à professora. Aqui, o Museu da Justiça tem trabalhado em parceria com uma escola, que é a Escola de Formação de Servidores, né, no âmbito do Tribunal de Justiça, que é a ESAGE, e esses encontros eles têm feito parte da formação do servidor, do serventuário. Então, assim, tem sido de suma importância essa parceria. Deixa eu ver aqui, eu já vou ler alguns comentários aqui, né? A Ingrid falando, né, manifestando a apreciação aqui pela sua fala, né? Precioso, né? Preciosas palavras suas, Lia. O Fábio Ferreira aqui falando, né, sobre mencionando um grande retrocesso mesmo. A Renata Magalhães aqui falando sobre estamos vivendo uma distopia, isso mesmo que a gente tem visto, né, dia a dia as situações que a gente vivencia lembram filmes de ficção, os filmes distópicos, né, de ficção científica, né, de perseguição de quem pensa, de professores, de intelectuais.
de minorias, do diferente, né? Então é uma verdadeira distopia mesmo, né? A Simone Fontarigo, aqui, a diretora do museu, está conosco também, e ela faz aqui uma pergunta, que é: a senhora concorda com a frase de Darcy, que diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, mas um projeto? Pergunta aqui da Simone, que é escritora também e é diretora do Museu da Justiça. Simone Olha, Fontarigo. Simone, eu sou totalmente suspeitíssima com direito à prisão pela Polícia Federal quando eu falo da Ribeiro, porque eu tive a felicidade de conviver e trabalhar 13 anos com Darcy Ribeiro. Então, eu sempre digo, Darcy foi a pessoa, o homem mais inteligente que eu conheci na minha vida. Era uma pessoa, Simone, que eu só vou te explicar, ele não tinha nada bom, ele não tinha uma roupa boa, ele nunca teve carro, nunca dirigiu. Ele só falava e só pensava no Brasil, nos Índios, na América Latina. Ele era um sonhador, um utópico, e dedicou a vida a mudar o Brasil. E ele, uma pessoa inteligentíssima, um leitor furioso, ele conhecia, porque algumas pessoas acham que o Darcy tinha os críticos, né, que tinham uma formação superficial, não é nada disso, ele tinha um conhecimento profundo de todo o pensamento científico intelectual universal, ele conhecia Marx profundamente, ele fez parte da minha banca de mestrado e doutorado, tinha um epígrafe na abertura do meu mestrado que ele disse: essa frase está no tomo tal, página tal. Eu fiquei de boca aberta, da obra do Marx. Ele sabia a página, eu fiquei paralisada, né? E quando ele diz brilhantemente, que essa frase, eu acho que é uma das frases dele que a gente mais utiliza, porque faz você entender tudo. Você entende tudo com essa frase. A crise do Brasil não é uma crise. Ela é um projeto. Ela é um projeto das classes dominantes, ela é um projeto da burguesia, que ela quer manter tudo como está. Olha, uma das maiores fúrias contra o governo da Dilma, em análise que eu tenho lido, foi, sabe o quê? As empregadas domésticas. Quando ela ousou elevar a situação dos empregados domésticos de semi-escravidão para a classe trabalhadora profissional reconhecida, houve uma verdadeira fúria contra ela. Uma verdadeira fúria. Então, realmente, essas classes médias e os ricos sempre tiveram muitos privilégios. Esses coronéis aí no norte, no nordeste, no centro-oeste, e não precisa ir muito longe, não. Aqui no interior do Rio de Janeiro, vira e mexe, você descobre trabalho escravo. O ex-deputado já falecido, Pisciani, da Lerge, foi encontrar trabalho escravo em propriedade dele em Rio das Flores. Não sou eu que está dizendo, saiu em todos os jornais. E foi comprovado. Então, vira e mexe, você vê há pouco tempo, a semana ou outra, eu vi no jornal trabalho escravo, interior de Minas. Então, realmente, essas pessoas que sempre viveram explorando os outros e achando que isso era natural, explorar pobre, explorar preto, explorar os marginalizados, você acha que eles querem mudar? Não, não querem. Então, veja bem, isso não é uma crise. Isso é um projeto claro dessas classes dominantes de uma sociedade escravocrata de 4 séculos, que tinha um tripé de preconceitos, de raça, étnico, contra qualquer um que não fosse branco, de classe social, contra qualquer um que fosse pobre, né? E de gênero, contra as mulheres. Você está aí, hoje ainda somos um dos países com o maior número de feminicídios, somos um dos países que mais mata trans. Então, eu te pergunto, isso é ou não é um projeto? Isso é um projeto, isso não é uma crise. Obrigado, professora. A Dani Costa Teixeira aqui no chat diz que, embora seja preciso respeitar a opinião do outro, considero absurdo pessoas abominarem o legado de Freire. Eu acho que essas pessoas nunca leram de fato suas obras. Eu vou fazer um comentário, professor, não sei se vou gerar discordância aqui ou polêmica, né, mas eu costumo pensar mesmo sobre isso e é uma ideia que eu defendo.
Aliás, Nós eu estamos aqui. acho ótimo a discordância, né? Porque, Ótimo, ótimo, que bom, que bom. Como diz o Sartre, o que é que eu fiz com o que fizeram com a minha cabeça? Isso mesmo. E eu costumo, normalmente sempre surge um debate quando eu faço um comentário semelhante a esse, mas me parece que nós estamos atravessando um momento, né, um momento que é muito difícil, porque talvez tenha havido muita tolerância no que diz respeito a permitir que certas pessoas expressassem certas ideias. Porque, veja, a Dani fala aqui sobre preciso respeitar a opinião do outro. Eu ouso dizer o seguinte, que, sim, todos temos direito a manifestar nossa opinião. Né? Somos pessoas livres, não manifestar a sua opinião. Mas, veja, mas o caso é que, às vezes, a opinião ela é criminosa. Às vezes, a opinião é uma opinião inadequada. Às vezes, é uma opinião que é um desserviço. Então, eu diria o seguinte, a gente precisa respeitar o direito de expressar opinião, mas não necessariamente a opinião emitida. Opiniões a gente precisa analisar, criticar, verificar se tem consistência, né? Que é justamente, né, o que o Paulo Freire, né, o método, né, dialético, né, propõe, né? Então, a crítica da opinião, né? Então, a opinião precisa ser fundada, precisa ter base, precisa ser legítima, né? A gente não pode respeitar qualquer opinião, né? E aí a gente está em meio a um período aí, né, fascista. Por quê? Talvez tenhamos sido muito tolerantes, né, com certas opiniões, né? E você, como é da justiça, você deve ter esse questionamento, essa inquietação muito maior. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que trabalham na área da saúde, um é médico e o outro faz gestão da saúde, gestão pública da saúde. Esse, principalmente, que faz a gestão, ele tem conversado demais comigo, ele está acompanhando tudo sobre essa questão do Covid. Ele falou, mãe, essa coisa do direito individual tem que ser muito bem pensado em relação ao direito coletivo. Então, numa pandemia como o Covid, é direito individual eu não usar máscara, não me vacinar, e eu contribuir para essa doença continuar, e o Estado gastar uma fortuna para resolver o problema dessa doença e contribuir para fazer outras pessoas morrerem, que são idosas, que têm comorbidade. Então, é uma loucura. Então, essa discussão do direito individual, do direito coletivo, é uma grande discussão. E se você pegar toda a obra, seja do Marx, seja do Paulo Freire, seja do Darcy Ribeiro, você vê que se fala o tempo todo numa utopia, numa ideologia do Gramsci coletiva, está falando o tempo todo da sociedade. Quer dizer, nós somos humanos, nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Você não pode imaginar um ser humano totalmente sozinho. Você vê que a gente nasce, tem que ter certidão de nascimento, depois você tem que ter certidão de casamento, depois você tem que ter título de eleitor, você tem que ter carteira de identidade, ou seja, você é um ser social. E como é que você, sendo um ser social, você vai agir antissocialmente? Dentro dessa tua reflexão, por exemplo, vários países estão criando leis que criminalizam a questão do nazismo, que criminalizam as ideias nazistas, que proíbe até publicação de edições com ideias nazistas. Como você falou, se você criminalizar determinado comportamento que vai prejudicar a maioria da sociedade, nós vamos começar a não ser tão, como você falou, tão bonzinhos com certos comportamentos. Porque realmente você vai ser bonzinho com um comportamento que discrimina o negro, que discrimina o gordo, que discrimina o pobre. Não pode, isso está aí agora, a Lei Maria da Penha, está aí Lei CAO, tem que transformar em crime. E aumentar realmente as penalidades, não ter habeas corpus, porque senão as pessoas continuam repetindo. Muito bem, professora, muito grato. Na verdade é isso, a gente precisa refletir sobre. Uma opinião, ela pode ser criminosa. A gente não pode respeitar opiniões criminosas. O racismo é crime. Infelizmente, nós chegamos a um momento, estamos no momento da sociedade, né? Momento contemporâneo, que, infelizmente, pela ausência do bom senso, da gentileza, da delicadeza,
os comportamentos precisam ser legislados, as atitudes precisam ser legisladas, precisa haver legislação para impedir certos atos, né? E, como eu disse, né, eu imaginava que fosse surgir mesmo o debate aqui, então aqui é muito bom, eu vou ler o comentário, e aí vamos ouvir a opinião de alguém com 50 anos, né, dedicados à educação, e nós temos aqui o comentário do Newton César de Almeida. Antes aqui, a Renata falou sobre, né, o paradoxo paradoxo da intolerância, né? A gente precisa lidar com isso, né? Até que ponto, né? O que pode ser tolerado, né? E o Newton fez o seguinte comentário aqui sobre essa discussão que já se iniciou aqui. Nossa, novamente vem a polarização política. Acho que a obra de Paulo Freire é para ser conhecida e discutida, pois nunca houve consenso mesmo entre a esquerda brasileira. O certo é que a nossa educação é um fracasso total, dependente dos teóricos de plantão. Prova disso que o melhor ministro da Educação, Paulo Renato, não era educador, mas economista. Vamos ser realistas e deixar dessas verdades absolutas. Eu gostaria de ouvir sua fala a respeito desse comentário, professora, alguém com conhecimento de causa que sabe quais são os verdadeiros motivos, né, eu vou discutir, da falência. Né? Não, mas eu vou até discordar que o Paulo Renato não era professor, não era educador, não é verdade. Ele era educador, era professor da Universidade de Campinas, ele foi reitor da Universidade de Campinas. Nós não podemos entender que só são professores da mesma, professores da educação básica. Por exemplo, Maria Ieda Linhares, ela sempre foi historiadora do meio universitário e nos governos Brizola, ela foi secretária municipal estadual da educação. E ela dizia, eu não tenho experiência em educação básica. Eu vou procurar me cercar de pessoas que tenham essa experiência. Eu tinha muito respeito pelo Paulo Renato, né? Acho que os governos FHC, com as críticas que a gente possa ter na área da educação, ele teve um mérito que a gente não pode descartar. Primeiro, ter mantido o mesmo ministro da Educação durante 8 anos. Isso é uma coisa inédita. Foi o único da história republicana que manteve 8 anos o mesmo ministro da Educação e uma pessoa altamente competente, que tinha também uma equipe altamente competente e que garantiu, de fato, o aumento significativo do acesso das crianças ao ensino fundamental. Então, essa é uma questão, né? Foi o período da LDB, que ficou reconhecido como Lei Darcy Ribeiro, o Darcy e o Fernando Henrique se respeitavam muito, né? Foi dado ao Darcy quase que essa tarefa, essa incumbência de levar a LDB até o final. Claro que não é a LDB dos sonhos do Darcy, não é a LDB dos nossos sonhos, né? Naquele momento, você sabe, era Banco Mundial, era Consenso de Washington, né? O liberalismo, o neoliberalismo toda. E, realmente, essa lógica do mercado, essa sociedade de consumo, nós vamos voltar àquilo que a gente está falando, do comportamento das pessoas. Há muitos anos, há mais de 10, 15 anos, que eu tenho lido trabalhos, artigos, pesquisas sérias sobre como a nossa cultura está doente. Os números de suicídio, os números de doença mental, o número de depressão. Por quê? Porque quando você constrói, né, um projeto de sociedade totalmente calcado na lógica do consumo e nessa sociedade do mercado, você cria um monte de sociopatas, de psicopatas, né, em que o Deus das pessoas passa a ser os bens materiais, passa a ser o dinheiro. Então, eu não estou aqui falando de partido, de esquerda, de direita, absolutamente. E veja bem, o Paulo Freire jamais se candidatou. O Paulo Freire nunca foi um homem de partido. Inclusive, quando ele teve aquele último cargo de secretário de Educação do Landino, que ele só ficou 2 anos, ele disse, nunca mais ocuparei cargo público. É como o Galdêncio Frigoto, ele nunca se filiou a partido e nunca ocupou cargo público. Já foi indicado para ministro da Educação, já foi indicado várias vezes para o Conselho Nacional de Educação e não quis. Por quê? São intelectuais, pensadores, que querem manter a sua liberdade de pensar, sem estar, às vezes, manietados, controlados por grupos partidários, né? Alianças que são feitas nos processos eleitorais. Agora, negar a força do pensamento
de um Paulo Freire, ou negar até a força de um pensamento de um Marx. É impossível. São homens que construíram uma teoria muito séria. No século XX, você tem dois grandes teóricos. De um lado, Marx, que pensou toda a economia, as estruturas econômicas e sociais, e do outro, Freud, que vai construir toda a discussão sobre o inconsciente, o subconsciente, a psique humana. Nós estamos falando de pensadores, de formulação de ideias. Nós não estamos dizendo aqui que nós todos temos que concordar com as mesmas coisas. Como eu acabei de falar para você, eu acho ótimo que as pessoas tenham capacidade de discordar. Agora, discordar apresentando argumentos. Bom, o argumento do Paulo Freire é esse, o argumento do Darcy é aquele, o argumento do Marx é aquele, o argumento da professora ali é aquele. Eu tenho outros argumentos. Os meus argumentos são esses, assim. Porque para você ter uma discussão de ideias num plano civilizado, educado, tem que haver contra-argumentação. Eu apresento os meus argumentos e você apresenta os seus argumentos. Ninguém tem que sair convencido, né? Mas a gente vai pensar depois sobre aquilo que foi falado. Né? Eu acho que a contribuição do Paulo Freire continua sendo fantástica. Agora, quando ele diz que a educação no Brasil vai de mal a pior, eu digo a ele, vou sugerir ele uma leitura. Quando o Darcy Ribeiro voltou do exílio, ele fez um discurso no Senado que se transformou num livro. O título do livro é Nossa Escola é uma Calamidade. É um livro do início dos anos 80. Nossa Escola é uma Calamidade, Darcy Ribeiro, editora Salamandra. Esse livro está esgotadíssimo, tem que tentar ir nesses sebos. Eu soube que as obras do Darcy Ribeiro estão custando uma nota. Antigamente descontava por R$1, R$10, R$3, mas de que não está mais isso não, mas deve ser porque ano que vem é o centenário. Então já estão botando os livros da Darcy Ribeiro lá em cima. Mas quem conseguir ler esse livro, Nossa Escola é uma Calamidade, não deixa de ler, porque o Darcy vai mostrar a dificuldade histórica, na história da educação, de você construir uma escola pública realmente democrática, com acesso a todos, que nunca houve. Depois, a destruição dessa escola pelos governos militares. E como eles vão receber essa escola quando eles retornam do exílio nos anos 80. E agora, 2 anos de pandemia, o que já não ia bem, vai de mal a pior, claro. Acabei de te citar o exemplo de Trajano de Moraes, que hoje estão lá os vereadores, cidadezinha do interior do estado, tentando tirar todos os direitos dos professores. Muito grato, professor. Eu vou ler alguns dos comentários aqui, são manifestações, e ainda vou retomar um pouco essa colocação do Newton, porque eu queria ouvi-la sobre o seguinte. Eu vou ler os comentários depois, para não precipitar, vou ler aqui os comentários antes. A Renata falou aqui, né? Renata Magalhães de Bevilacqua, Karl Popper, né? Tolerância limitada leva ao desaparecimento da tolerância, né? A senhora citou, né, o Karl Popper como uma das referências, né, do Paulo Freire, né? Aqui, deixa-me ver, tem um comentário também, a Simone aqui, né? Concordo que algumas opiniões, Simone Fontarigo, concordo que algumas opiniões quando externadas viram crimes, a gente tem visto isso, né, nos últimos anos, em especial, né? O Carlos Henrique Martins de Oliveira, ele diz, as pessoas não podem confundir opinião com crime. Uma vez emitida uma opinião criminosa, ela incentiva a prática da segregação, violência, crime e mesmo eugenia. O ser humano, como indivíduo, manifestação de vida, deve ser respeitado em sua condição, em seu gênero, sexualidade, religiosidade e manifestação única de vida. O limite é o respeito à vida e à integridade física e de dignidade do outro. Né? Comentário do Carlos Henrique Martins. Aqui o Maximiliano Vieira Lopes diz, não há direito absoluto. A liberdade de opinião encontra seus limites na lei. E até mais que isso, nos princípios do processo civilizatório. Qualquer opinião de cunho discriminatório deve ser fortemente combatida sob pena de entrarmos em espiral de barbárie. A Luciene Rodrigues de Barros, mas o direito de opinar é amparado pela Constituição,
quando nos garante a liberdade de expressão, não podendo ser aceito criminalizar o direito de opinião. Enfim, todo ensinamento humano tem seu lado bom e ruim, cabendo a nós aproveitar e de bom nos apresentado. O problema é que muitas opiniões que não têm o condão de discriminar, muitas vezes são rotuladas como discriminação. Nossa, isso aqui dá pano para manga, né? Eu vou continuar lendo aqui, talvez a gente retome aqui. Aí vem, não há lado bom no fascismo, por exemplo. As pessoas já estão discutindo aqui também, né? Estão processo aqui, né? Dialético aqui também. Já está todo mundo interagindo. Isso mesmo, né? Que bom, né? Isso é imprescindível. O Carlos Henrique Martins diz aqui, a Luciene Rodrigues, você não pode, por exemplo, com base nessa formativa, defender que pedofilia ou homicídio devem ser descriminalizados. Então, aqui, na verdade, assim, talvez a gente não precise retomar tanto que isso, na verdade. A Constituição, ela defende, o direito de opinião a opinião é um direito garantido pela Constituição, sim, mas não é toda opinião, não é qualquer opinião, não é qualquer coisa que você pode, existe legislação em torno disso, Comentários aqui. A Luciane está também respondendo, aquilo que é crime, deve ser punido. Concordo com você, fascismo deveria ser criminalizado, porque não é uma questão de opinião, mas uma deformação do ser humano. Agora, rotular as pessoas de fascistas simplesmente porque elas têm uma opinião diversa da nossa é um absurdo, sim, sem dúvida nenhuma. Não é o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente está falando aqui, a professora falou sobre comportamentos específicos, manifestações específicas, e essas manifestações elas são identificáveis nessas formas. Professor, ainda aqui falando sobre motivos, eu pedi para que você falasse um pouco, Lia, na verdade, um pouco sobre, você já tocou um pouco nisso, nesse ponto, sobre os verdadeiros motivos pelos quais a nossa educação é uma calamidade, porque, veja, aí a senhora pode falar um pouco aí sobre as relações aí do Paulo Freire com Anísio Teixeira. Então, os teóricos eles apresentam ideias há décadas para dinamizar, para que haja progresso na educação, para que haja aperfeiçoamento, mas existe uma distinção entre o que os teóricos apresentam e o que é implantado. Os teóricos são exilados, são expulsos, as ideias não são postas em prática, e a gente vê eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e sobre as diferenças que existem. A educação no âmbito federal, que é determinada pela federação, e aí no estado, no município. Então, são muitos os fatores que fazem com que a educação seja uma calamidade. Não são as ideias dos teóricos. Essas ideias não estão sendo colocadas em prática, na verdade. Se puder comentar, porque isso tem a ver com o comentário que ele fez. Você, de certa forma, já até respondeu. Veja bem, Lemos, não faltam ideias. Eu vou te pegar desde Anísio Teixeira, que, a meu ver, Anísio foi o grande intelectual da educação. Ele era um intelectual do sistema público de educação. Ele pensava o sistema. Ele pensou conselhos municipais estaduais, ele pensou financiamento da educação. Então, ele tinha essa visão sistêmica da educação. E ele deixou tudo costurado. Tanto é que depois vieram os conselhos federal, estadual, municipal, depois veio o Fundeb. Tudo que Anísio dizia nos anos 20 e 30. Ou seja, não é falta de pensamento, não é falta de ideia, não é falta de teoria. Mas quando é que você vai ter a primeira LDBEM, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? 1961. E o que acontece logo em seguida, em 64? O golpe. Então, a primeira LDBEM nunca chegou a funcionar. Aí, quando você vai ter a segunda LDBEM, o que você chama LDBEM? É Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quer dizer, aquela que pega todos os níveis e modalidades. Porque o que houve durante os governos militares foram várias LDPs esvaziando primeiro o movimento das universidades, o movimento dos professores, o movimento dos estudantes, levando o tecnicismo para dentro da educação. Eles não fizeram uma outra LDBEM. Você só vai ter uma outra LDBEM que você pode considerar a primeira do país
pasme, em 1996, que é a conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que é a Lei número 9394, promulgada em dezembro. Você pensa bem, então as ideias, os projetos, as legislações, isso já existe. Agora, o que ocorre? Você tem duas situações que realmente impedem que a educação funcione. Uma é que não há a aplicação do orçamento necessário para a educação. Muitas vezes, esse dinheiro desaparece. Ele é até liberado, mas não chega dentro das escolas. E o outro lado, que é catastrófico, é a situação dos professores. Os professores cada vez menos respeitados, cada vez mais desmotivados. Quem quer ser professor hoje? Vai numa família rica, vai numa família de alta classe média, vai numa família branca. Vê quem quer ser professor. Ninguém quer ser professor. Entendeu? Então, como é que você vai ter uma educação pública de qualidade, comprometida com um projeto de nação, comprometida com um processo democrático, se a principal categoria, que é a categoria dos profissionais da educação, é totalmente desrespeitada historicamente e cada vez mais desrespeitada. Você vê as escolas que têm um mega funcionamento, como os colégios de aplicação, o Pedro II, os institutos federais, eles têm um plano de cargos e salários igualzinho dos professores universitários das universidades federais. Quer dizer, enquanto um professor do Estado, da SEDUC aqui, eu tenho aluna com doutorado, que ganha R$ 1.600 para dar aula no ensino médio. O que você acha? Então, realmente, como pode ter educação de qualidade? Agora, vai ver a estrutura de funcionamento de uma escola alemã Corcovado, de uma escola francesa, de uma escola americana, ou mesmo dessas escolas boas de classe média. Vai ver a estrutura de funcionamento, vai ver o salário dos professores. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso mesmo, é surpreendente, professora. A senhora lembrou muito bem, né? A Anísio Teixeira estava pensando a educação com ideias extraordinárias, moderníssimas, nos anos 20, né? Ele que foi Anos 20, anos 30. A Escola Exatamente. Parque, na Bahia, é uma coisa extraordinária. Primeira metade do século XX. E essas ideias não foram colocadas em prática. Né? Ela vai servir de inspiração para o Darcy e para os CIEPs. Não é exatamente igual, não é a mesma coisa, mas ela serviu de muita inspiração para os Centros Integrados de Educação Pública. Eu trabalhei na implantação dos Centros Integrados de Educação Pública, principalmente no primeiro PE, no primeiro Programa Especial de Educação. Era uma escola maravilhosa. O Darcy, o Paulo Freire, naquele encontro que houve em Niterói, ele disse para o Darcy, se você não tivesse feito mais nada, mas tivesse feito CIEPs, a sua vida teria valido a pena. Paulo Freire falou, o melhor projeto de educação pública da América Latina foram os CIEPs. Isso ele era do PT, era do PDT, havia uma briga danada entre PT e PDT, e Paulo Freire botou os CIEPs lá em cima. Sim. E aí vale lembrar, né, resgatando também a história, que veja, então, o Anísio Teixeira, que foi orientando, né, do John Dewey, né, pensador, filósofo, educador, né, de renome, né, aí que... perseguiram o pobre coitado do Anísio anos, porque era de direita, sim, era conservador. Aí depois que ele morreu, principalmente no centenário dele, que eu também participei, aí foram feitos milhares de homenagens, aí descobriram o Anísio Teixeira. Entendeu? Eu acho que agora também está se descobrindo muito Paulo Freire, gente que nunca leu Paulo Freire, nunca. Sim, sim. E vale lembrar isso, né, que a ditadura militar, né, civil-militar, em vez de permitir que as ideias, né, desses dois educadores fossem postas em prática, eles incorporam as ideias determinadas pelo consenso de Washington, né? Os parâmetros curriculares brasileiros sendo definidos, né, por uma potência estrangeira que estava controlando toda a América Latina aqui. E então as ideias que poderiam fazer com que esse nosso panorama fosse outro, né, não foram colocadas em prática, né? Eu já li alguns comentários, eu vou retomar aqui as perguntas e vou intercalando, professora. Eu ia pedir aqui para que a senhora falasse um pouco
sobre o Paulo Freire, assim, do ponto de vista da ética, por exemplo, né? Numa comparação com os grandes educadores da humanidade, e aí eu me lembro de Sócrates, por exemplo, né? da dialética. Que pontos de contato a gente poderia encontrar aí nesse método, Eu por acho que a exemplo, né? grande visão entre o Paulo Freire e esses grandes nomes clássicos, né, da história humana é uma visão humanista. Claro que, você sabe, os gregos e os romanos eles tinham escravos, né? Tinha uma outra lógica também, eles falavam para os homens livres. As mulheres eram praticamente também todas excluídas. Mas havia pontos, né, muito voltados para esse bem-estar da sociedade, esse bem-estar da humanidade. Né? Eram pessoas que pensavam na elevação do espírito, né? E um pouco aquilo mensana em compreensão, quer dizer, a cabeça, o corpo, o espírito. Há essa preocupação, né, de um homem melhor, né, do lado bom do ser humano, de praticar o bem. Tem essa visão em todos esses grandes pensadores. Né? E o que assusta a gente em práticas fascistas e tudo é que elas propõem coisas terríveis, né? Contra vários grupos, vários setores da sociedade e contra, inclusive, animais também. Então, nós não podemos aceitar perversidade, monstruosidade, como também pedagogia, como pedofilia, incesto. Quer dizer, uma coisa é o plano das ideias, a liberdade de pensamento, e outra coisa são propostas criminosas. Né? Eu não chamaria nem de ideias, nem de pensamento, são propostas criminosas. O Paulo Freire é um homem assim, de uma bondade, de uma integridade, uma coisa fora assim, sabe? Eu nunca conheci uma pessoa como o Paulo Freire, de bondade, entendeu? Agora, ele foi muito combatido, por exemplo, aquilo que a gente fala das contradições, né? O Gramsci fala uma coisa interessante, que ele diz assim: todo homem é conformista de alguns conformismos. Então, o Paulo Freire, por exemplo, ele foi muito combatido, estava dizendo, essas contradições, por esse excesso de religiosidade dele. Porque ele não era só cristão, ele era mega católico, entendeu? Então, o que aconteceu nessas LDBs que eu te falei? Quais são os princípios de maior briga nas duas LDBs, 61 e 96? É entre o grupo privatista, que quer privatizar todas as escolas, que quer que que o governo, o Estado, dê dinheiro para manter as escolas particulares, e o pessoal que defende a escola pública. Dinheiro público só para o ensino público. E aí havia uma brigalhada danada do Paulo Freire, tanto em 61 quanto em 96, porque os grupos em defesa da escola pública são radicais, por exemplo, em relação às escolas religiosas. Eles não aceitam espécie nenhuma que o governo continuasse dando dinheiro para Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Mercês, as PUCs, não aceitavam, que sempre receberam apoio. A partir de 96, eu acho que isso praticamente acabou. Na minha opinião, eu acho que praticamente acabou. Mas, por exemplo, o Paulo Freire, ele jamais entrou nessa briga. Ele manteve-se, de certa forma, neutro, entendeu? E aí foi muito criticado devido a isso. Então, mostra, há contradições, não é? Então, ele tinha uma ética, nós podemos dizer, uma ética cristã, uma ética marcada pelos valores dele. Ele não poderia se colocar contra a igreja dele, não é? Mas ele também não usou do prestígio dele, vamos dizer assim, da figura dele para defender esses mesmos interesses da igreja dele. Isso ele não fez. Algo bastante louvável, eu diria até. Né? Entendeu? Ele não fez. Professora, você mencionou a primeira esposa dele, a Elza Maia Costa de Oliveira. Elza. Poderia falar um pouco sobre a importância dessas duas mulheres, as duas esposas de Paulo Freire, a Elza Maia Costa de Oliveira e a Ana Maria Araújo Freire? O pessoal gosta muito de falar assim, o velho Marx, o jovem Marx, o jovem
Paulo Freire, o velho Paulo Freire, né? Eu acho que a Elsa foi assim, o primeiro amor, né? A grande paixão da juventude, né? A mulher com que ele construiu a família dele, a mãe dos filhos, a avó dos netos, um pilar, né? Um pilar, se você pegar, por exemplo, a cultura nordestina, que são aquelas famílias enormes, com aqueles agregados, né? A Elsa era aquela figura, né? Acolhedora, era a Elsa. Se olhava a Elsa, ela era aquilo. E ele era completamente apaixonado por ela. E quando ele perdeu a Elsa, ficou todo mundo profundamente preocupado com ele, né? Porque ele já não era uma pessoa tão jovem, né? E, de fato, você reconstruir a sua vida depois assim, de um casamento longo é muito difícil, né? Muito difícil. E, por sorte, ele vai conhecer essa mulher, que é uma mulher professora, uma mulher da cultura, dinâmica, que tinha os mesmos pensamentos que ele, e ele vai conseguir viver esse grande amor. E eu acho plenamente possível, porque, gente, a gente falou do Paulo Freire o tempo todo de quê? Da capacidade dele de amar. Ele tinha uma capacidade de amar extraordinária, de se entregar ao amor, de amar e ser amado. Então, ele conseguiu construir, sim, uma segunda relação com uma mulher que era diferente da Elsa, né? Que foi, acho que, muito companheira dele, mais nessa parte intelectual, profissional, mais do que a Elsa. Mas era um outro momento também da vida dele. Né? Sim, sim. Professora, poderia falar um pouco, nós temos aqui entre os títulos, né? Eu mostrei 2 títulos aqui do Paulo Freire, né? Um que a Pedagogia do gente não Indivíduo. citou, que eu acho que é a base de tudo, é a educação como prática da liberdade. Né? Eu acho que esse digamos assim, ele é fundante. Ele é fundante. Porque quando a gente fala de educação e a praxis, não é? Ele vai trabalhar toda essa ideia do fazer e pensar a partir do fazer na educação como prática da liberdade. Porque a pedagogia do oprimido ele vai trabalhar as relações entre essas duas forças da sociedade, dos oprimidos e dos opressores. E da autonomia, que sai um pouco depois, que eu acho que é bem interessante, você vê já a grande preocupação que ele tinha, ele parece que teve uma premonição dessa questão da autonomia dos professores. Sim, sim, verdade. Eu ia perguntar o seguinte, a gente vê aqui, a cada título, né, ele realça um valor, né, uma questão e um valor, um tema. Eu perguntaria se a gente pode falar em várias pedagogias, ou se a gente está falando de uma pedagogia que envolve tudo isso, ou múltiplas pedagogias. Eu A acho que pedagogia do hoje, oprimido, da autonomia, da menos, tolerância. eu acho que hoje a gente pode falar muito no plural, entendeu? Você não pode falar a escola, são as escolas. Você não pode falar a pedagogia, são as pedagogias. Não é? Eu acho, minha opinião. Porque você vê a cada livro que ele escreve, a cada experiência que ele vive, aquele período que ele passou no exílio, aquele período todo que ele passou na África, você acha que ele era o mesmo Paulo Freire? Não. Por isso você fala o jovem Paulo Freire, o velho Paulo Freire, o jovem Marx, o velho Marx. Claro que a sua essência ela permanece, né? Sim. Eu acho assim que meus grandes e poucos valores, mas aqueles que não dá para transgredir, permaneceram os mesmos. Mas muita coisa na minha vida eu revi. Nossa! E você vai envelhecendo, você vai amadurecendo também, né? Vai tendo mais bom senso. Eu acho que você vai tendo mais capacidade de ouvir, de aceitar o outro, de respeitar o outro. Eu acho que isso se desenvolve muito. E ele, com essa capacidade dele de amar, de aceitar, ele foi desenvolvendo isso ao máximo. Muito bom. Então, várias pedagogias, vários valores, vários momentos, né, nesse E longo outra percurso. coisa muito interessante que o Darcy Ribeiro dizia sobre um pensamento, uma frase do Anísio Teixeira, que é a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, meio chocada, que diz que o Anísio repetia muito isso, assim, eu não tenho compromisso com minhas ideias. Aí, quando o Darcy falou isso, eu falei assim, como é que é? Ele falou, Lia, pensa,
Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Realmente, se você parar para pensar, as suas ideias são imutáveis. Você tem a verdade absoluta. Então, o que o Anísio quis dizer ao falar que não tem compromisso com as ideias dele? Que se você o convencer de ideias melhores, ele vai colocar as ideias dele de lado e vai passar para as suas ideias. Olha o que eu falei da discussão política, da discussão pedagógica, em níveis aceitáveis, civilizados. Ela é contra-argumentação. Eu apresento meus argumentos, você apresenta os seus. Ué, tanto eu como você podemos convencer um ao outro. Agora, tem que ser em cima de argumentos, tem que ser em cima de ideias. Não é berrar, gritar, xingar, como a gente vê em muitas situações de pessoas que tentam desmoralizar o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, os CIEPs, e que nunca leram nada de Darcy, nem de Paulo Freire, que nunca entraram dentro do CIEP, que não conhecem a obra do Paulo Freire de alfabetização de jovens adultos. Como é que você vai criticar alguma coisa que você não conhece? Sim, pois opiniões baseadas em ataques pessoais, o que há é a Claro. ofensa, a agressão, baseadas na ignorância. Às vezes, É isso. fofoca pura, essa coisa do fake Sim, news, né? Quer dizer, a exatamente, mídia, exatamente. você vê a Globo, o maior exemplo é a Globo. Ela quer destruir alguém, ela pega aquela pessoa e sistematicamente ela vai tentar desmoralizar aquela pessoa ou ignorar, tirar totalmente do noticiário. E ao contrário, quando ela quer enaltecer a pessoa, ela vai botar o tempo todo no noticiário e notícias que vão promover aquela pessoa. Você falou sobre algo importantíssimo aí, Elia, que é isso, assim, no diálogo, num debate, numa discussão, no confronto, o importante é a defesa, o modo de defender as ideias, né? A argumentação, né? O sentido, a lógica e o afeto, né? Generoso, amoroso, a ponto de chegar, eu não tenho compromisso com aquilo que eu estou defendendo, nesse sentido, não, se o outro me apresenta algo mais convincente, né? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que eu adoro quando eu sou derrotado por um bom argumento. Eu também sabia, Não por é isso? exemplo, aqui em casa é todo mundo que eu brinco. Digo, aqui em casa é todo mundo muito opinioso. Meu marido era professor de matemática e adorava essa cultura antiga. Os pais eram de letras clássicas, neolatinas, eram professores da FRJ. Então, ele foi educado falando em francês, adorava essa cultura clássica, era de matemática, mas o cara era muito preocupado com as questões da lógica. Então, meus filhos foram educados com muita liberdade, com muito livro, com muito acesso à cultura. Sempre tivemos muita posição política, Roberto. Resumo, aqui em casa é todo mundo muito opinioso, né? Chega a época de eleição, a brigalhada. Mas o que acontece? Eles muitas vezes me derrotam, meus filhos. Meus filhos e meus netos. Eles hoje, às vezes, me fazem ver coisas que eu não conseguia ver antes. Até porque você também vai envelhecendo e, às vezes, você fica muito aferroado, arraigado naquelas suas antigas ideias, né? Você não quer sair dali, daquela sua zona de conforto. E eles começam a te mostrar que não é por aí. Né? Até porque você, de repente, não quer ver a velocidade como esse mundo está mudando e como ele está mudando em certas coisas para muito pior. Então, você não quer ver de jeito nenhum. E, de repente, um filho, um neto, que eu tenho neto adulto também, diz, não, peraí. Eu tenho neto, inclusive, advogada, que é até presidente lá da OAB Jovem em Friburgo, participa da OAB Mulher. Então, não tem jeito. Eu tenho que escutar essas novas vozes. Né? Bom, professora, e em função disso, eu vou ouvir algumas dessas vozes aqui agora no chat, vou dar uma olhada aqui novamente nos comentários. Então, vamos ver aqui. A Sandra Maria Ferraz Goulart, dizendo que concorda, Anísio Teixeira pensava o sistema da educação. A Vanessa Nascimento Azevedo aqui, as pessoas confundem opinião com a incitação ao crime, defender pedofilia não é opinião, é uma incitação ao crime. A opinião nunca deve ser incriminada, incriminar a opinião, sim, é a expressão de totalitarismo. E o Carlos Henrique Martins, né, simples, defender o crime e a aplicação da lei, sem choro e nem vela. Né? Vamos ver mais aqui.
Então, aqui a lembrança aqui de ideias, né, que têm sido defendidas aí, que são criminosas, né? Fechar o Congresso, fechar o STF. Voltar à ditadura, pelo amor de Deus. A Constituição ela é contrária a isso, né? Isso é crime, né? Defender esse tipo de posicionamento é algo criminoso, né? É algo que tem que ser avaliado conforme as legislações em vigor, né? Aqui, tem aqui compartilhar aqui um pensamento do Paulo Freire também aqui, a Vanessa Nascimento Azevedo. O que me surpreende na aplicação de uma educação realmente libertadora é o medo da liberdade. Bom, que mais? Mas esse é um tema bem interessante. Sim, Até sim. porque você pensa bem, quem sempre foi oprimido... Eu tenho um caso interessante que ela vai gostar, que eu vou contar, nos anos, em 79, quando houve aquela célebre greve dos professores, a gente vinha muito para o Rio. Eu, nessa época, morei em Friburgo, morei 8 anos em Friburgo. Meu filho mais novo até friburguense. E aí a gente ia naqueles ônibus, né, que saíam da porta da escola, vinha todo mundo para as assembleias no Rio. E tinha uma professora que nunca vinha. Ela era de matemática. Aí um dia eu falei para ela, pô, mas por que você não vem? Pelo amor de Deus, a gente tem que se posicionar. Ela disse, não, eu gosto de obedecer. Gostou? É mais prático, é mais tranquilo, não exige tanto, né? Quantas mulheres mantiveram casamentos terríveis, foram super infelizes uma vida inteira nos casamentos, ou se mantêm também em empregos terríveis, são super infelizes nos empregos, mas não têm coragem de romper, porque a liberdade assusta. Sim. Ela postou aqui uma consideração relacionada ao pensamento do Paulo Freire, né, que está aqui, na Vanessa Nascimento. Aliás, o Paulo Freire combateu a educação bancária. Então, o medo, né, derivado, né, desse sistema, desse modo de educar, né, propôs que a educação é uma troca. Então, não há opinião soberana. Se apresentada com respeito, a opinião do aluno deve ser considerada. Conhecimento não é monopólio de ninguém. É necessário conscientizar os educadores de que deve apresentar todos os posicionamentos e não somente aqueles ao qual aderiram. Então, é esse diálogo, né, entre ideias, né? Não, e o que ele mostrava nessa questão da educação bancária é que a educação no Brasil até hoje ela praticou a domesticação. Ela domesticava as pessoas, ela enquadrava. Não era e nunca foi uma educação cidadã, uma educação libertadora. Sim, sim. Professora, pode nos falar um pouco sobre os motivos pelos quais Paulo Freire é tão admirado internacionalmente como pensador, né? Não só nacionalmente, né? Tornou-se patrono da educação, mas internacionalmente, esse reconhecimento, essa leitura atenta que a obra dele recebe? É porque você repara, o Paulo Freire ele vai justamente naqueles anos do exílio, que é os anos 60, 70, ele vai pegar uma África, né, recém-liberto, sendo libertada do jugo colonial. Você vê que a Revolução dos Escravos em Portugal vai ser só 74, e uma própria América Latina dominada pela invasão das ideias norte-americanas, pelas ditaduras, né, do Pinochet, né, Allende assassinado. Você vê agora no Chile um cara da extrema-direita que defende tipo, a volta do Pinochet, está pare com outro candidato. Então, você vê a luta entre essas ideias diferentes, esses projetos de sociedade diferentes. Por isso que o Darcy diz não é uma crise, é um projeto. Quer dizer, a classe dominante tem um projeto da América Latina, a classe dominante tem um projeto nos países da África, e os grupos mais progressistas têm outro projeto. E o Paulo Freire ele vai ajudar muito nos países da América Latina onde ele passou, e na África, em todo esse processo também da descolonização, da luta contra o imperialismo, ele vai ajudar muito com o método dele, porque na medida que ele ia alfabetizando as pessoas, desenvolvendo a consciência crítica, principalmente jovens e adultos, ele também vai contribuir para a libertação colonial dos países da África e para o fortalecimento da democracia nesses países latino-americanos, em momentos dificílimos
de guerras, de ditaduras. Então, ele ganha, né, uma força em dois continentes, o africano e o da América Latina, que vão jogar ele no cenário internacional. Agora, tem um detalhe importantíssimo aí que a gente não falou, que ele vai para a cúpula das igrejas católicas. Ele vai ser indicado pelo PFT para esse Conselho Internacional das Igrejas. Então, o que eu te digo, ele tinha uma força, um papel articulador político, inclusive em nível internacional, devido ao cristianismo e ao catolicismo. Então, ele também vai ganhar essa força intelectual, editorial, de publicação e venda de livros e conhecimento através da propaganda da igreja, né? Porque a Igreja Católica foi uma instituição social poderosíssima e ainda é, né? Está perdendo um pouco esse poder de uns 10, 15 anos para cá, devido às igrejas, principalmente neopentecostais, mas a verdade é que o período que ele teve de áurea, né, o período áureo dele, era um período áureo também da igreja, porque a igreja ainda se manteve muito forte, a Igreja Católica, em todo o século XX. E ela contribuiu muito para essa divulgação e essa força do Paulo Freire, principalmente aqueles setores ligados à teologia da libertação. Verdade, sem dúvida. Professora, pode nos falar um pouco sobre o método de educação de adultos, né, que ele criou, que ele elaborou? Isso é uma coisa interessantíssima, né? Que ele começa a criticar e desconstruir, né, aquelas antigas cartilhas brancas, burguesas, né? Vovô viu a Eva viu o vovô, quando os lares eram desfeitos, quando a criança nunca tinha comido uma uva, né? Então, era uma lógica, né? O pai chegava em casa, a mãe de avental na cozinha, o pai sentava para ler o jornal, era assim os livros didáticos, e era assim que se tentava educar jovens adultos, inclusive infantilizando os jovens adultos, tentando usar essas cartilhas, que já eram equivocadas para as crianças, para os jovens adultos. Ele vai partir o quê? Das palavras significativas, das palavras que tinham sentido e significado na vida daquelas pessoas, né? Então, era assim, pedra, chão, trabalho, né? Então, o cara começa a querer reconhecer aquelas palavras que dão sentido ao próprio cotidiano dele, né? É uma bolação, um projeto fantástico, espetacular. É uma outra narrativa, né? Ele parte de uma outra narrativa popular da classe trabalhadora. Pois bem, hoje, quer dizer, as pessoas o atacam sem conhecer esse trabalho, significado. Não conhece nada. Olha, Lemos, eu trabalhei 3 anos da Ribeiro. Você tinha que ter muita paciência com as pessoas. Olha, pessoas assim de esquerda, às vezes intelectuais, pessoas da academia, pessoas que eu sabia que eram capazes, inteligentes, tinham livros publicados. Aí vinham com uma fúria, mas uma fúria, contra a Brizola, contra o Daci, contra a CEP, eu escutava. Aí eu falava assim, você já foi no CEP, você conhece? Não, nem quero conhecer. Meu Deus do céu, olha o argumento contra argumento. Difícil. Sim. Esse comportamento que em alguma medida tem prevalecido. Por isso a importância de encontros como esse, de diálogos como esse. Eu vivi uma situação muito interessante com aquele senador Teotônio Vilela, de Alagoas. Ele veio uma ocasião ao Rio e pediu para visitar um CIEP. E o Brizola, quando vinham assim, pessoas de tudo, ele geralmente acompanhava, inclusive pessoas do mundo inteiro, né, autoridades, mas nem sempre ele podia acompanhar tudo, porque aí o Teotônio Vilela, por exemplo, ele quis conhecer as turmas de educação juvenil, justamente a alfabetização de jovens e adultos, que era um projeto que tinha dentro do CIEP, se chamava Educação Juvenil, que atendia jovens de 14 a 22 anos. Então, não era propriamente focado para adultos, né? Era de jovens de 14 a 22 anos.
E o Teotônio Vilela quis conhecer, ir no CIEP, naquele horário de funcionamento, à noite, entrar naquelas turmas. E aí o Brizola não tinha agenda, não pôde, andou com eles em outras coisas durante o dia. E não sei por que eu fiquei de acompanhá-lo. Aí eu entrei com ele ali naquele CIEP da Tancredo Neves, na Rua do Catete, que foi o primeiro a ser inaugurado. Entrei com ele na turma de jovens adultos, de educação juvenil, e falei, olha, esse aqui é o senador Teotônio Vilela, né? Ele é um senador do estado de Alagoas, ele está aqui no Rio de Janeiro, e quis conhecer o projeto. Depois ele até nos convidou para ir também, lá no município de Teotônio Vilela, pediu para a gente bolar um projeto, nós bolamos, que nunca saiu do papel. Bom, aí ele perguntou assim, achei muito interessante. Ele deu boa noite, tal, falou quem ele era, e disse assim, olha, quem for nordestino, levanta o dedo. Lemos. Toda a turma levantou o dedo. Eu fiquei de boca aberta. Aí ele também tomou um susto, né? Aí eu dei uma gozada nele. Eu falei, olha, senador, vocês estão precisando de política pública lá no estado de vocês, porque vocês estão exportando todos os nordestinos aqui para o Rio de Janeiro. Aí ele caiu na gargalhada, entendeu? Mas, quer dizer, você vê, né, também essa questão das migrações, dos territórios. Quer dizer, nós não podemos pensar pequeno, nós temos que pensar grande, na humanidade, na sociedade. Né? Você vê as barbaridades que estão sendo cometidas no planeta por essas migrações que refletem o quê? A decolonialidade, a queda do império. Né? Quer dizer, os negros, os pobres, todos os países africanos, de alguns países da Ásia, do Oriente, que foram explorados pelos europeus, pelos britânicos, pelos austríacos, pelos holandeses, pelos franceses, estão invadindo esses países. Você vê os problemas que a África tem, e que a França tem, e que a Inglaterra tem. E aí o que eles querem fazer? Igual nos Estados Unidos. Eles querem matar os imigrantes, eles querem separar os filhos dos pais. Ou seja, o problema da humanidade ele é global. Não tem como você levantar cercas para separar pobre de rico, branco de negro. Isso é impossível. Precisa-se pensar um projeto para a humanidade. E era isso que o Paulo Freire queria. Bem, a sua fala me lembrou uma matéria, uma manchete, eu ainda não li a matéria na íntegra, mas publicaram no Rascunho, que é um jornal de literatura, né? A seguinte matéria, o título da matéria é esse, 2021, o ano literário africano. Então, a gente tem visto aí, né, o planeta, né, várias sociedades, várias nações atravessando períodos de retrocesso, mas, por exemplo, 2021, nessa matéria eles informam, né, o ano literário africano, 2021, eles informam aqui que os principais prêmios literários, né, verdadeiro europeus, boom. Sim, todos concedidos a autores africanos. Né? Ganharam o Nobel e ganharam o Camões. Né? Isso mesmo. Meu amigo oculto, que aqui em casa a gente faz amigo oculto, já fizemos amigo oculto. Eu já pedi esse do Camões, da africana, e já pedi... Não, o Camões, e eles não estão conseguindo, mas tem uns outros dois que já estão no Brasil, que ela publicou antes, e o do cara, do africano, que ganhou. Sim. Também esse não com dificuldade, parece que não foi traduzido. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, então, sobre a sua relação, né, como pedagoga, como, né, professora, a sua relação pessoal com a aplicação dessas ideias na sua prática de ensino, na educação dos seus filhos, da pedagogia freiriana. Né? Você até já começou a falar sobre isso. Né? Hoje mesmo eu estava na minha aula de Pilates, e aí uma senhora que fazia comigo falou assim, nossa, eu observo como a sua família é unida, que coisa bonita. Assim, de conversinha no Pilates. Aí eu acho que essa questão do amor, da amorosidade, pode dizer que isso é brega, que isso é piegas. Na minha família, isso é um valor maior do que qualquer outra coisa. Olha, eu fui casada há 44 anos com meu marido, eu tive uma relação de um companheirismo, ele era o meu melhor amigo, né? Uma relação linda.
Eu tenho um filho que já está casado há 30 anos, pasme, casou com 17 anos, com a namorada grávida. Eu achei que isso nunca ia dar certo. Estão juntos há 32 anos, tem um filho de 31, parece irmãos. Né? A minha filha, eu já tenho uma filha falecida, mais velha, foi casada também quase 30 anos. Aí meus amigos dizem que a gente aqui em casa tem vocação para o amor, tem vocação para a felicidade. Eu falei, olha, eu não sei se é provavelmente uma vocação. Eu acho que é uma escolha. Eu acho que é uma aposta. Porque tudo na vida você tem que cultivar. Você tem que investir. Você pode observar, tem pessoas que não param emprego nenhum, não param relacionamento nenhum. É uma questão de escolha, é uma questão de investimento. E olha o que o psicanalista diz sobre a imortalidade. Quem é que vai ficar sendo lembrado? Quem é que vai ficar sendo imortal? Aqueles que tratavam bem uns aos outros. A pedagogia do Paulo Freire, a mim e meu marido, ela dizia tudo. Nós tínhamos todos os livros dele. Ele, como professor de matemática, olha, isso é raro. Ele era adorado e amado pelos alunos dele. Professor de matemática. Roberto era uma pessoa extremamente amorosa, extremamente amoroso. Com os filhos, com os netos. Então, eu acredito que a vida com amor, a vida com bondade, ela é infinitamente melhor. Eu não sei como é que as pessoas podem ser felizes o tempo todo falando mal dos outros, sentindo raiva dos outros, sentindo inveja. Sinceramente, eu gosto de ser feliz. Eu gosto de ser feliz. Eu sinto falta da minha alegria. Por exemplo, quando a minha filha morreu, foi muito, muito duro, muito duro. Eu recuperar a minha alegria. Aqueles 2, 3 primeiros anos foram bárbaros, mas eu rezava, pedia para que a minha alegria voltasse. Porque eu acho que a alegria, como o amor para Paulo Freire, ela é uma forma de resistência. Por exemplo, esse cara que está aí, ele aposta na nossa tristeza, ele aposta na nossa indignação, ele quer que a gente fique com raiva, ele quer que a gente fique falando dele, falando mal dele. Eu deleto tudo que vem dele. Sabe por quê? O Domênico de Masi, naquele livro fantástico, O Ócio Criativo, ele dizia assim, para que serve a beleza? A beleza serve para consolar. Então, com esse mundo que está aí bárbaro, eu preciso de beleza, eu preciso me cercar de beleza. Eu ontem já comecei a arrumar coisinha de Natal, botar coisinha de Natal. Eu preciso de beleza. Eu quero beleza, eu quero alegria na minha vida. Aquela coisa, as pessoas nasceram, não foi para morrer de fome, as pessoas nasceram para brilhar, como dizia Caetano. Eu acho que o ser humano, e é bíblico, isso tem direito à alegria, isso está na Bíblia, que nós temos direito à alegria. Tenham Então, vida e vida em abundância. Né? É isso. Então, Paulo Freire, com amorosidade, minha avó Débora, que era kardecista, médium, uma figura incrível, de uma força, ela me legou essa alegria. Com a alegria e a amorosidade, você derrota qualquer um. Você só não pode entrar na vibe deles, no canal deles. Você não pode contra-argumentar o ódio com ódio. Sim, sem dúvida. Agora, tem pessoas, né, Lembro, vamos combinar, que não tem Isso jeito. me lembrou o Martin Luther King também, né, que defendia princípios. Né? Martin Luther King, olha o que eu te falei, Gandhi, olha o que eu te falei. Né? Pacifistas amorosos, né, Ativistas defensores. amorosos, Né? pessoas que se precisassem pegar numa arma e matar, matariam. Mas o ideal para eles não era esse. Era contra-argumentar, era ganhar o cara. Mandela. Você quer exemplo mais bonito que Mandela? Sem dúvida. Pelo amor de Deus. Nós estamos nos aproximando do final. Eu vou pedir o seguinte: você leu vários trechos muito, muito fortes, potentes, bonitos, né? Eu gostaria de ouvir suas últimas palavras, mas, se possível, eu gostaria de ouvir a sua leitura de algum trecho, né, do Paulo Freire que se destaca, a seu ver, que merece ser compartilhado com todos e todas. Eu vou escolher um dele aqui que eu gosto muito. E aqui já expresso nossa gratidão, nossa alegria e contentamento por tê-lo ouvido, por essa conversa.
pelo debate também que se iniciou aqui. Eu tentei contemplar todas as pessoas aqui, li todos os comentários que pude, acho que talvez não tenha deixado de ler nenhum, e sinto muito se não li algum deles, mas é uma alegria, um prazer, e somos contagiados pelo seu afeto, além de pelo brilho de sua fala, pela beleza dela e pelo afeto presente em suas palavras. Então, em nome do Museu da Justiça, eu agradeço sua presença, sua colaboração aqui conosco. Somos todos muito gratos. Acredito que falo em nome de muitos aqui. Tivemos uma assistência de em torno de 100 pessoas no encontro de hoje. Nossa, que beleza, né? 117, 120 pessoas aqui conosco. É um dia de semana, assim, já no final da tarde, legal, E né? graças a essa parceria entre o museu e a escola, a ESAGE. Olha, eu gosto muito dessa aqui dele, olha. A praxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Extraordinário, professor. Maravilhoso, lindo, né? Era um homem iluminado. Você sabe que ele dava vontade de botar no colo. Dava vontade de carregar. Ele era pequenino, ele era miudinho. Gente, que ser de luz. A aparência frágil, né? É, mas que homem forte. E afetuosa, amorosa, né? Muito. Como está fazendo falta no mundo de hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Professora, um prazer, uma alegria confraternizarmos aqui, compartilharmos esses momentos de beleza, de reflexão, com a sua presença e com a sua colaboração. Somos muito gratos mesmo por a senhora ter aceitado o convite. E ano que vem, nosso Darcy Ribeiro, hein? Isso, voltaremos. De antemão, já faço um pré-convite aqui. Estaremos juntos novamente. Não esqueça do nosso Darcy. Sem dúvida. Veja, há alguns meses nós falamos aqui, o professor João Batista Damasceno, educador também, professor da UERJ, falou sobre Anísio Teixeira. Não podíamos deixar de falar de Paulo Freire e já estamos anunciando, então, Darcy Ribeiro e teremos possivelmente a sua presença. Já faço aqui um pré-convite, professora. Ótimo. Muito grato mesmo. Grato a todos pela presença, pela participação, pela contribuição, pelo debate respeitoso que se deu aqui. Eu fui acompanhando no chat, pelo debate de ideias, defesa de argumentos, conforme nós estávamos aqui propondo, né? Conforme propõe o pensador e a professora. Estamos todos muito gratos, professora. Gente, boa noite. Muito obrigada a todos por terem nos ouvido, por terem participado. Foi muito bom conhecer você, Lemos, e as meninas que te acompanham. Beijo, grato, Sara, grato, Lúdia. Gostei de conhecer mais o museu, o Centro Cultural, falar, inclusive, para essa minha neta, que é super combativa, a Nicole, para tentar participar das coisas de vocês. Ah, ótimo. Programação aqui tem um sarau de poesia, tem um clube de leitura e uma série de palestras, e a gente está falando sobre pensadores desse nível. Né? Vou colocar ela também para participar das coisas de vocês. Tá bom, Lemos? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Hoje eu estou assim iluminada, estou com o Paulo Freire desde 3 horas da tarde. Que prazer, que alegria. Tchau, gente. Prazer.